Olá, tudo bem? Eu me chamo David e este é o meu sinal. Vocês já devem ter assistido os nossos vídeos do nosso canal, não é verdade? Que tem como título Caminho de Vida. Então eu continuo convidando todos vocês a mais esse vídeo, vocês estarem assistindo, curtindo o nosso canal, se inscrevendo também, certo? E eu conto com seu apoio. Nosso objetivo é apenas um: lendo as Escrituras, para que a gente possa estudá-la e conhecer mais das histórias da Bíblia, ok? Então, eu convido todos vocês para que juntos possamos aprender mais e mais. Mas divulguem, certo? Divulgue o nosso programa, divulgue na internet, divulgue no WhatsApp, nas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer também e possam ver nosso programa que tem como título Caminho de Vida. Vamos começar? Então, nesse momento, vamos decorar um versículo das Escrituras que se encontra no livro de João, e este é o sinal, João, capítulo 11, versículo 25, certo? Mais uma vez, João, capítulo 11, versículo 25. Vamos ver então o que diz o texto. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos mais uma vez. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, verso 25. Então, como vocês podem ver nesse versículo, nesse texto, está explicando que Jesus, ele é a vida, certo? E se nós crermos em Jesus, nós ainda podemos até ter uma morte física, uma morte com esse corpo, mas nós continuamos vivos, ok? Então, nesse momento, nós vamos estar aprendendo também uma história das Escrituras. Vamos lá? Então, Jesus, ele estava passando por uma cidade, mas ele não estava só. Diz o texto que uma multidão de pessoas estava com ele. E Jesus, quando ele chegou, as pessoas já se alegravam, porque as pessoas já o aguardavam. Então, um certo homem, que a Bíblia diz que o seu nome é Jairo, Jairo, ele se aproximou de Jesus. Mas antes de continuar, eu quero dizer para vocês onde está essa história. Está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 40, certo? Lucas, capítulo 8, versículo 40 em diante, ok? Então, Jesus, vamos lembrar, ele estava passando por uma cidade e uma multidão de pessoas estavam ao seu redor, tocava nele, as pessoas se alegravam porque viam Jesus, as pessoas aguardavam Jesus passar por ali. Mas um certo homem, ele também foi para onde estava Jesus. Ele também se aproximou de Jesus e ele disse: Senhor, E quem era esse homem? Esse homem é Jairo, certo? Jairo. E ele, a Bíblia diz que ele era um chefe num lugar chamado sinagoga, tá bom? Sinagoga. Mas o que é a sinagoga? É um lugar onde as pessoas iam com o propósito de aprender as Escrituras, aprender a lei, aprender a respeito de Deus. Então este homem, chamado Jairo, ele era um dos líderes, um dos chefes da sinagoga. E ele foi ter com Jesus. E então, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, certo? E que ele suplicou a Jesus: vamos em minha casa, vamos em minha casa. E a Bíblia diz que ele suplicava. Por quê? Porque esse homem chamava Jesus, suplicando Jesus para ir em sua casa. Porque a sua filha estava muito doente.
estava muito doente, uma doença gravíssima, de quase morrer. Então o texto fala, por exemplo, que Jesus ele aceitou e eles foram, para a casa de Jairo, certo? E a multidão de pessoas continuavam seguindo Jesus Cristo. Estava indo todos em direção à casa de Jairo. E alguns textos mais, mas no versículo 49 de Lucas, capítulo 8, é dito que, por exemplo, que os dois, Jesus e Jairo, enquanto eles estavam caminhando, Jairo estava relatando para Jesus os acontecimentos, o que tinha acontecido. E aí uma das pessoas da casa de Jairo vai ao encontro deles e diz para Jairo: olha, sua filha já morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não precisa. Nossa, que tristeza. Você já se imaginou estar na posição do pai? O que esse pai sentiu naquele momento? Ele fez tudo o que podia ao ver sua filha doente. E ele foi inclusive até Jesus, E ele se prostra aos pés de Jesus, ele chama Jesus para a sua casa porque a sua filha está doente, ele pede ajuda. E Jesus aceita dar essa ajuda. Então eu fico imaginando a alegria que esse pai teve, porque Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha realizado curas e muitas outras coisas. Então o sentimento daquele pai é de alegria, porque ele finalmente está conseguindo levar Jesus e acreditando que sua filha vai ficar curada. Mas essa alegria dura pouco, porque agora um homem diz: olha, não precisa ficar incomodando o mestre, não precisa, porque a tua filha já morreu. Morreu. Parece que a esperança desse homem simplesmente acabou. Mas olha o que Jesus diz ao ouvir essa história. Eles conversando, Jesus fala: olha, não temas, crê somente, e ela será salva. Nossa, vocês viram o que Jesus falou? Ei, não temas, não. Creia, e ela será salva. Eu sei que nós passamos por problemas e dificuldades, mas você tem entregado esses problemas a Deus e crê nele? Ou você é um tipo de pessoa que quando tem um problema você se preocupa, você fica com a cabeça cheia, você fica com dor de cabeça, você fica preocupado e focando naquele problema? Jesus, ele está dizendo: não temas, não temas. Creia somente. É só isso. Nós precisamos aprender quando nós estivermos diante de um problema, a entregar a nossa vida a Deus e pronto. É muito simples. Não estou dizendo que os problemas vão acabar, eles vão continuar. Nós teremos problemas, nós enfrentaremos a morte, também enfrentaremos doenças e muitas outras coisas. Isso continua. Mas nós precisamos crer somente, certo? Então, esse homem creu e eles continuaram a jornada de ir até a sua casa. Ao chegar na casa de Jairo, Jesus disse que eles não poderiam entrar. As únicas pessoas que puderam entrar foram Pedro, este é o sinal de Pedro, João, este é o sinal de João, Tiago, assim como o pai e a mãe da criança, somente. Então as pessoas que estavam lá na sua sala ou que estavam lá na casa de Jairo choravam porque a filha de Jairo havia morrido. A multidão também chorava porque a filha de Jairo havia morrido, mas eles não poderiam entrar no quarto. E aí ali estava a filha morta de Jairo. E Jesus então ele falou: por que vocês estão chorando?
essa menina, ela não está morta. Ela não está morta. Ela apenas dorme. Dormir? As pessoas então começaram a rir. Ah, como se Jesus não soubesse de nada. Ela está morta sim, nós vimos e nós conhecemos. Mas Jesus, ele simplesmente entra no quarto e o texto diz que Jesus, ele segura a sua mão, ele toma a mão da menina e diz: menina, levanta-te. E imediatamente o seu espírito volta. E aquela menina, ela se levanta e ela está viva. Nossa! Jesus então disse: olhem, dê de comida para ela, porque ela está com fome. O pai e a mãe desta criança, o Jairo e sua esposa, ficaram maravilhados, ficaram contentes, alegres. Por quê? Porque a sua filha agora está viva, ela ressuscitou, ela voltou a viver. Lembra do nosso versículo de hoje, lá em João, capítulo 11, versículo 25, que diz o quê? Disse-lhe Jesus. Vamos lá procurar o texto de João, capítulo 11, versículo 25. Veja lá o que diz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós podemos aprender que se nós crermos em Jesus Cristo, nós podemos até morrer, ok, vamos morrer, mas a nossa vida será eterna, junto com Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é crer. Você já creu em Jesus Cristo? Ainda não? Lembre, Jesus já disse em sua palavra que se nós crermos, nós não vamos morrer, mas nós teremos uma vida eterna. E você almeja essa vida eterna junto com Cristo? Onde? Nos céus? Então, creia em Jesus, certo? Que Deus abençoe as suas vidas. Se vocês assistiram esse programa até agora e entenderam claramente que precisam aceitar a Cristo como Salvador de suas vidas, você pode fazer isso nesse momento. Vocês podem, por exemplo, orar a Deus dizendo: Pai, eu quero, Senhor, ser salvo por Ti. Eu entendo que eu sou um pecador, mas eu creio em Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Também vocês podem procurar uma igreja séria, hein? Que tem como ênfase de ensino as Escrituras. Por quê? Vocês precisam conhecer e aumentar esse conhecimento em Cristo Jesus. Se você é surdo, tenha coragem, né, de buscar esses conhecimentos. Também no YouTube existem muitos materiais. Também procure uma igreja séria. E se lá não tiver intérprete de Libras, tenha mais coragem ainda, né? E entre naquela igreja e ensine Libras. Eu sei que requer muita paciência, é difícil, sim. Mas é necessário vocês estarem em uma igreja, conhecendo Jesus e desenvolvendo a sua salvação. Que Deus abençoe e lembre-se, tá? Vocês podem mandar mensagem para nós por esse canal, pelo chat, e nós teremos todo o prazer em responder. Deus abençoe. Tchau, tchau.